Olá, pessoal! Hoje vamos convidar vocês para conhecerem uma outra maneira de pensar a empatia. Por que uma outra maneira? Que a gente acha que empatia é um negócio super poderoso, que pode mudar as relações e pode mudar o mundo. Mas o conceito que a gente tem usado, tem ouvido correntemente, de que empatia é se colocar no lugar do outro ou sentir o que o outro sente, é um conceito incompleto, uma noção que pode levar a gente a uma série de equívocos. Então vamos por partes. Essa ideia mais corrente de que empatia é se colocar no lugar do outro ou sentir o que o outro sente, vem da etimologia da palavra. Então quando a gente olha na origem grega, que é em, que quer dizer contato ou aquilo que vem do interior, e o radical pathos, que quer dizer enfermidade, sofrimento, afecção, entre outras coisas, aí a gente entende como é que a gente acabou fazendo essa leitura. Tentar se colocar no lugar do outro é uma boa ideia, mas o problema é que isso é, na prática, impossível e leva a gente a uma idealização. Mas, Nina, as pessoas vão falar que a gente está sendo muito literal, que isso é só um modo de dizer. Não, sim, eu sei que isso é só um modo de dizer, exatamente, é só uma maneira, não é que você vai se colocar ou você vai tentar. As pessoas estão, né, a gente tá querendo dizer assim, então você vai imaginar como o outro sente, você vai tentar, inclusive, desenvolver essa capacidade, se colocar nesse lugar para tentar ficar mais próximo, como uma habilidade que todo mundo precisa ter. Mas o fato é que não é possível, isso é impossível. E a gente fica usando essa construção, fica usando esse conceito dessa maneira e coloca nas costas, mesmo com a melhor das intenções, a exigência, a pressão para que a gente faça algo que não dá para ser feito. Por exemplo, por mais que eu tente entender como é que é a vida de uma pessoa com deficiência, que eu tente imaginar, eu nunca vou conseguir entender quais são as dificuldades que ela tem no dia a dia dela, a realidade desse dia a dia. A mesma coisa vale para pessoas do sexo oposto, para pessoas de outra raça, de outras realidades sociais. Por melhor que eu seja em imaginar, dá para se colocar no lugar do outro? Então, essa noção de empatia gera alguns problemas importantes. Idealização. Gente, só quem vive a experiência é que vai poder falar dela. Você não vai conseguir, só de imaginar, estar naquele lugar. Segundo, isso está fazendo muita gente ir para uma conversa com aquela ideia de que é preciso entender, compreender o outro, imaginar o que está se passando ali dentro. E aí você vai naquela conversa, você não está compreendendo, você não está concordando, você não está entendendo, mas você vai dizendo que sim. E você vai concordando porque hoje em dia importante é ser empático. A terceira coisa é que a gente vai para essas conversas imbuído dessa boa intenção e vai conversando e vai tentando entender e perde de vista uma outra pessoa importante dessa relação, que é você. E empatia se dá no encontro do outro comigo. Cara, essa parte tá ficando de fora da equação, essa que a gente usa comumente. É sobre o outro, sobre o outro, sobre o outro, mas também é sobre mim. Como diz aqui lindamente o Paulo Leminski, em mim eu vejo o outro e o outro. Lá na descrição do vídeo você pode ver esse poema completo, que é a coisa mais linda. A gente tá deixando a gente de fora. Bom, então se tem tanto problema assim, você pode estar se perguntando, né? Como que a gente faz, né? Se a gente não tentar imaginar o lugar do outro, como que dá pra gente ser empático? Talvez você esteja me achando assim muito radical, achando que a gente tá aqui, bom, exagerando um pouco nessa questão, mas olha, eu queria contar pra vocês que a gente não tem coração peludo, tá? É que a gente precisa ir além da etimologia, a gente precisa ir além. O uso moderno do termo toma emprestado da estética o seu entendimento. E aí a palavra que serve de referência é o termo alemão Einfühlung, que serve para descrever o efeito de uma obra de arte sobre a pessoa, o que se passa com ela a partir do impacto que aquela obra de arte tem. É a partir deste contato com os próprios sentimentos que a gente se torna capaz de buscar um sentido interno para a obra de arte, ou, empaticamente, para o que se passa no mundo interno do outro. Portanto, empatia é tentar entender o sentido interno que uma experiência tem para outra pessoa a partir de como aquilo me afeta. É termos a capacidade de sermos tocados pela experiência de outra pessoa, da gente se comover, de compartilhar uma experiência emocional. Então eu não preciso me colocar no lugar dela, nem sentir o que ela sente. Então como eu faço isso? Eu escuto. Então a gente vai sugerir alguns passos para você trilhar o caminho da empatia que a gente está sugerindo agora. Primeiramente, escute o outro e aprenda o que aquela experiência significa para ele. Em segundo lugar, escute a si mesmo.
Veja como a experiência do outro te afeta, quais são os sentimentos que estão aí dentro de você. Em terceiro lugar, compartilhe o entendimento que você tem sobre os afetos do outro, sobre a história e a experiência que ele está te contando. E compartilhe como essa história e essa experiência te afetou. Conte a essa pessoa, conte para ele, porque certamente o outro vai sentir que estamos sendo empáticos quando percebe que a experiência dele toca você. Encontre os seus sentimentos. E por último, a parte desafiadora é fazer isso se esvaziando. Se a gente não se esvaziar, a gente corre o risco de fazer o que a gente chama de empatia colonizadora, isto é, você acaba projetando sentimentos e ideias que são seus sobre a outra pessoa. Você acaba colonizando a subjetividade do outro com seus próprios preconceitos e acaba colonizando o outro com seu próprio mundo interno. Quando isso acontece, a escuta morre e você não está sendo verdadeiramente empático. Quando demonstramos para as pessoas que as experiências delas nos afetam, quando a gente demonstra que a gente se emociona com as histórias delas, que elas têm uma repercussão na gente, vocês podem ter certeza que elas sentem que foram ouvidas, elas sentem que foram respeitadas e que o encontro verdadeiro aconteceu. É isso, gente. Observem, experimentem, sintam. Boas experiências empáticas para vocês. E se gostaram desse vídeo, curtam, comentem, compartilhem, que a gente agradece. Até o próximo! Einfühlung! Einfühlung! Gente, é muito bom isso, né? Porque é Einfühlung que escreve, né? Mas você fica Einfühlung! É lindo, né? Einfühlung! Muito bonito esse negócio do Einfühlung. Dá pra fazer em outras línguas, né? É coisa estética. Adorei! Einfühlung! E Fü é que nem aquele do Gisele Bündchen, né? Bündchen! Einfühlung! Amei esse negócio, gente, ó. Última vez.